Sejam bem-vindos a mais um programa ao vivo da melhor família do mundo. Espero que todos estejam aí presentes. E se vocês estão aí presentes, ouvindo bem, assistindo bem, então digam para mim aí nos comentários que está tudo ok com a transmissão, para que eu possa saber que não está tendo nenhum problema técnico. Então o pessoal já vai entrando aqui, assistindo ao vivo com a gente. Muito bom, pessoal. Hoje, dia 13 de dezembro, quarta-feira, estamos aqui ao vivo, mais uma vez, todos presentes às 12h50. Muito bom, pessoal, entrando aí, Michele Mendes entrando, Vanessa entrando, Ana Cristina, Regimar aqui com a gente, Aline Dileta, Janaína. Muito bom, pessoal. Que bom estar presente aqui com vocês mais um dia nessa quarta-feira. Antes de começar a falar hoje sobre um tema muito interessante que é educação no assombro, eu queria reforçar o convite para vocês estarem presentes amanhã na aula ao vivo com o professor Carlos Nadalim, amanhã, né, dia 14 de dezembro, quinta-feira à noite, às 9 horas da noite, na qual ele vai tratar de um assunto que interessa a todo mundo, que é como transformar a sua casa em uma colônia de férias educativa neste verão. Então, o professor Carlos Nadalim vai falar sobre esse assunto aí, que é muito útil para que a gente possa botar uma rotina, botar umas práticas, para a gente possa aproveitar melhor esse tempo fantástico que é das férias com as crianças. E muitas vezes, na verdade, a gente está ali com as crianças de férias e não sabe muito o que fazer, acaba perdendo tempo, acaba que a coisa não... A gente acaba tendo aquela sensação assim de que não aproveitou muito as férias porque não tinha um programa bem estabelecido para poder aproveitar melhor esse tempo maravilhoso aí. Então, amanhã ele vai falar sobre isso no webinário, para que você esteja presente lá. Se inscreve no link, tá bom? Aqui em cima. E vai dar tudo certo. Ele vai fazer a oferta, ele vai mostrar qual que vai ser o programa, as condições, etc. do programa aí, para te ajudar a aproveitar super bem essas férias com as crianças. Tá bom, pessoal? Então, ótimo. Leonardo Monfradini Figueiredo falando que é a primeira vez ao vivo. Seja bem-vindo aí. Neuzinha dizendo que já fez a inscrição. Que bom, Neuzinho. Isso não deixa para a última hora, não. Bruna Heloísa falando que está inscrita também. Douglas Anaras, de sempre com a gente aqui. Tudo bem, Douglas? Denise Rocha. Ótimo, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar, né, esse programa aqui, para ajudar tantas pessoas, né, mais famílias a tomarem consciência, tomarem parte aí da nossa família, da nossa melhor família do mundo. E também aproveita agora para fazer esse compartilhamento, porque as pessoas vão ter acesso ao link para a aula ao vivo, né, de amanhã, e se passar de amanhã, a pessoa vai acabar perdendo, etc, vai perder essa oportunidade aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer o nosso aí, e vamos compartilhando essa transmissão. Miriam falando que é a primeira vez também. Seja bem-vinda, Miriam. Que bom. Ótimo, muito bom. Eliane falando que ia estar ao vivo também aqui com a gente hoje pela primeira vez, muito obrigado. Muito bom, pessoal. Felipe Garcês aqui com a gente também, presente, ótimo. Então, pessoal, hoje a gente fala sobre educação no assombro e vamos quebrar um pouquinho o que a gente estava falando ontem, anteontem, mas é importante, né, para a gente também dar né, abrir um pouco o nosso leque, abrir um pouco o nosso horizonte. Vocês já ouviram falar sobre educação no assombro? Vocês sabem quem é a Catherine Lecuyer? Então, vocês já sabem, já ouviram falar lá, comentem para mim, digitem para mim nos comentários, para a gente já saber, mais ou menos, para eu ter uma ideia, assim, se vocês já ouviram falar, se é novidade, se não é novidade para vocês, tá bom? Ótimo, pessoal. Isabela falando que já está aí com a gente também, muito bom. Não deixem de deixar também aí os comentários, né, as dúvidas, etc., para a gente ir tirando, tá bom? A gente tirando a dúvida ao longo enfim, criar ideias, né, ter ideias aí para os próximos programas também, para saber o que vocês estão mais querendo saber aí. Beleza, pessoal? Então, saiu no Estadão, né, uma matéria no Estadão, numa entrevista com a Catherine Lecuyer, que é uma pessoa, né, que eu já acompanho há um tempo, e ela é de fala hispânica, mas ela fez toda a carreira dela lá no Canadá. Ela é muito interessante, pessoal. Acho que vale a pena. Assim, é uma das educadoras que mais me interessam na contemporaneidade é a Catherine Lecuyer. Ela é mãe de família, começou fez o mestrado, doutorado dela, e a pesquisa dela se desenvolve nessa área da educação, chamada Educação no Assombro, que recentemente foi validada por uma publicação canadense muito interessante, como um método pedagógico que vale a pena estar prestando atenção, vale a pena seguir. Tá? Então vamos falar um pouquinho disso aqui, importante. A Catherine Lecuyer está no Brasil agora, né? Eu acabei não podendo estar em contato com ela, né? Porque tem a rotina aqui do consultório e tudo mais. A gente está aqui também sempre com nossos compromissos, mas ela está em São Paulo por ocasião de um congresso internacional de educação. E um amigo meu, Hugo Langoni, talvez vocês conheçam o Hugo, talvez não. Ele é poeta, ele é editor, né? Então
Ele já tem umas publicações interessantes, aí tem um livro dele muito bom de poesia, que é Do Nascer ao Pôr do Sol, um Sacrifício Perfeito. É um livro fantástico de poesia, tá? Enfim, ele é tá assim, vai deslanchar como um grande poeta da nossa geração, jovem, e ele entrevistou a Catherine Lecuyer, né? Então, ele é editor, ele participa lá, ele colabora com o Estadão, e na coluna O Estado da Arte, tá? E ele fez uma entrevista com a Catherine Lecuyer que eu recomendo que todo mundo, se puder, leia essa entrevista, tá? Eu queria aqui dar uma dica para vocês, né? Em geral, quando a gente está lendo uma entrevista, a gente, claro, né, o entrevistado, ele é a grande estrela, né? Então, está entrevistando alguém, porque se alguém é importante, ele vale a pena prestar atenção ali no que ele está falando. E a gente, em geral, quando está lendo uma entrevista escrita, a gente, em geral, só presta atenção nas respostas do entrevistado. Nessa entrevista em concreto, eu percebi uma coisa ali muito interessante. O Ugo Langoni, por ser uma pessoa, né, ele é um poeta, ele estuda o assunto, ele tem uma grande base de Santo Agostinho, assim, uma pessoa muito boa, pai de 3 filhos também, etc., editor. Então, eu queria que vocês prestassem atenção também nas perguntas que o Hugo faz para ela, porque nas perguntas que ele faz tem muitas respostas ali. Então, muitas vezes ele coloca ali uma compreensão interessante da realidade na pergunta, ele põe uma coisa que seria boa ela abordar, e às vezes ela não aborda porque ela está falando de outra coisa. Então, essa entrevista vale a pena você ler ela de cabo a rabo, prestando atenção nas perguntas também. Tem muitas chaves ali que ele deixa nas perguntas pra gente, tá bom, pessoal? Eu até acho que vale a pena entrevistar o Hugo Langoni aqui algum dia aqui no nosso programa, acho que ia ser muito bom para todos vocês, assim, eu vou falar com ele, tenho certeza que ele vai topar aparecer aqui no consultório para poder compartilhar um pouco sobre a experiência dele nesse campo da poesia, que é um campo muito importante para a criação do imaginário, para a criação, para o aperfeiçoamento da linguagem e, sobretudo, para marcar um ritmo dentro das crianças, tá bom? Então, vou falar só um pouquinho sobre todo esse grande assunto do assombro hoje. Então, assombro no Brasil, ele não tem uma conotação muito boa, né? Porque tem a casa mal assombrada. Então, o assombro aqui pra gente, ele tem uma ideia de terror, né? Tem uma ideia de coisa feia, tem uma ideia que não traduz propriamente o que essa palavra significa em espanhol, que é na língua que ela escreveu o livro, né? Educar no Assombro. É o título do livro da Catherine Lecuyer em espanhol, tá? Aqui o livro foi traduzido como Educar na Curiosidade. Eu acho que é uma tradução infeliz, né? Porque a curiosidade também tem uma conotação negativa aqui no Brasil, né? Então os curiosos, né, estão sempre procurando tudo e não se fixam em nada. O fato é que não tem uma tradução boa para esse assombro aqui, então eu vou ficar com assombro mesmo. Eu não vou traduzir isso aqui como Educar na Curiosidade, eu vou deixar como Educar no Assombro, eu prefiro, tá? É melhor explicar o que ela quer dizer com assombro. Então, a Catherine Lecuyer, ela parte de uma tese, que é uma tese milenar, na verdade, né? Que o temor é o princípio da sabedoria, né? Timor Domini, princípio sapiência, inclusive está escrito, né? Então, ou o espanto é o princípio da sabedoria. E que espanto e que temor é esse da qual fala a Catherine Lecuyer, né? Do qual ela recolhe, né? Dos primórdios da antiguidade, que sempre foi a fonte da educação, né, desde sempre, né, desde os gregos, passando pelo cristianismo, passando pelo medievo, passando até os tempos modernos, né, até muito recentemente, isso era um princípio educacional, né, que o espanto ou temor, né, esse assombrar-se era o princípio da sabedoria. O que a Catherine Lecuyer está querendo dizer com isso? Ela está querendo falar para os pais, né, dar para os pais um chamado importante. Qual que é o chamado que a Catherine Lecuyer faz para a gente, né, que é pai, né, faz para aquelas pessoas que educam criança, faz com os professores, né, faz para os professores também. É o seguinte, a primeira coisa, né, que fixa a atenção da criança, né, o primeiro movimento que gera, né, essa inclinação para o conhecer, para o desfrutar, para o desvendar, né, para o desvelar, é propriamente o espanto. E o espanto em relação ao quê? O espanto propriamente em relação à realidade. Tá? Isso é o que a Catherine Lecuyer fala. E qualquer realidade, ela faz uma distinção ali importante, interessante, que é o seguinte, olha, as coisas belas, elas têm uma capacidade maior de causar o espanto na gente, causar esse assombro, que vai gerar a inclinação para querer conhecer. E aí ela faz uma outra coisa, ela fala uma outra coisa muito importante pra gente, né, ter na nossa cabeça, que é o seguinte, ela não fala só das coisas cosmeticamente belas, né, então de uma pintura, de uma escultura, né, então para a criança não é só importante, né, ir a museus, né, ou ir a cidades muito bonitas, mas estar rodeada de coisas verdadeiras, de coisas únicas, tá? Ou seja, de coisas que respeitem a verdade da inocência da criança, que respeitem a verdade do ritmo, dos sentidos da criança, tá? Isso ainda parece muito poesia para a gente, mas não é. Se a gente parar para pensar, isso que eu queria falar com vocês hoje, isso eu queria, desse assunto aqui que eu queria tratar com vocês hoje, é o seguinte. Ela fala, e eu concordo, em gênero, número e grau, que é mais importante do que dar um monte de estímulos para as crianças, de estar sempre preocupado em fazer tarefas, etc, etc,
é a gente rodear a criança de um ambiente de calma, tá? E um ambiente que respeite os ritmos da criança, que respeite a inclinação própria da criança. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui pra gente, né? Então, mais importante do que a gente, por exemplo, dar um exemplo aqui que vai concretizar um pouco essa ideia da Catherine Lecuyer. Mais importante do que a gente dar uma série de brinquedos para a criança, né, que estimulem, né, a inteligência, né, o que estimulem, etc, 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 ou então que seja um brinquedo super caro, um brinquedo da moda. Mais importante do que isso, né, para que a criança possa se inclinar para o conhecimento, para que ela possa se inclinar para a sabedoria, para que ela possa estar mais afeita à educação, é a gente estar com a criança diante de qualquer realidade, por exemplo, da realidade de descascar batatas, por exemplo, ou da realidade de limpar uma mesa, tá? Ou da realidade de observar os pássaros num parque, ou da realidade de fazer um montinho de areia lá embaixo na pracinha. Por quê? Porque se a gente expõe a criança a coisas reais, se a gente expõe a criança à realidade, aqui que está o ponto central, se a gente expõe a criança à realidade mesmo, fazendo uma triangulação, que triangulação é essa? A criança, a realidade e o pai, tá? Ou a mãe. Se a gente expõe a criança a essa triangularidade da realidade, a criança vai estar muito mais afeita a estar calma, a estar inclinada para o conhecimento. Vou dar um exemplo aqui. Então, se a gente solta a criança no parque, já é muito útil, porque ela vai estar sendo exposta para a realidade. Mas sempre que a criança, e não é assim que funciona, se a criança vê um caracol no parque, se ela vê um objeto na pracinha, ela sempre pega, olha papai, olha mamãe. Ela sempre mostra pra gente, ela quer compartilhar com a gente aquela descoberta da realidade. Não é assim que funciona? É assim que funciona com quase todas as crianças, né? Elas não deixam a gente em paz. Às vezes a gente vai com a criança para a pracinha, vai com a criança para o parque, vai com a criança para o play, a gente leva um livro, leva o nosso Kindle, leva o livro, leva uma coisa que a gente tem que fazer, elas não deixam a gente em paz, porque elas estão sempre querendo compartilhar a experiência da realidade. Isso é o que a Catherine Lecuyer fala que é fundamental, e eu concordo, no processo de aprendizado, no processo de aquisição da criança, do aprendizado da criança, que é o seguinte: a criança precisa de um mediador humano para que ela possa fazer as aquisições dela. Então, a criança precisa de um mediador sensível para que ela possa estar instalada na realidade e aprender dessa realidade, tá? Então, tem uma experiência muito interessante que eu já contei em algum lugar aqui para vocês, que é o seguinte: uma criança, né? Imagina que tem 3, 4 crianças numa sala com um adulto, né, com um cuidador dela, ou pode ser um professor que ela confia, ou pai e mãe. Aí entra um sujeito, foi essa experiência, entra um sujeito para trocar a lâmpada. O sujeito, né, finge que cai e faz um barulhão, né, cai mesmo com escada, etc, etc, com a lâmpada, quebra a lâmpada. Antes da criança olhar para o que está acontecendo, olha que coisa curiosa, ela olha para os olhos do pai, da mãe ou do professor. Por quê? Porque a criança está procurando essa mediação da realidade, ela está procurando esse mediador sensível. Isso, em tese, né, ou na prática, no final das contas, em tese e na prática, né, isso é o que dá a concreção do aprendizado para a criança. Isso é o que faz com que a criança queira mesmo aprender. Isso é o que faz com que a criança se instale na realidade, se acalme e queira aprender. Tá? É disso que fala esse livro da Catherine Lecuyer, que é o tal do Educar no Assombro. Né? Esse é o assombro do qual a Catherine Lecuyer fala. Tá? Então, tem uma parte muito interessante lá do livro dela que ela fala exatamente isso, que é essa mediação entre jogos, né, e divertimento. Ela faz uma distinção muito clara, muito clássica, que eu concordo também, que é o seguinte: a gente leva nossos filhos para uma festinha infantil, né? E aí tem lá o tal do animador de festa, que é uma coisa que inventaram, bem, paciência, tá lá, o pessoal contrata, põe um animador de festa, tal. Agora, é muito esquisito que a gente precise contratar um animador de festa. Por quê? Porque a criança, ela já tem dentro dela aquele princípio de movimento que é querer descobrir, que é querer explorar o ambiente, tá? Então, um animador de festa, ele tá ali para o divertimento. Ele está ali para botar desde fora, tá? Ele pega uma coisa externa e formata a criança numa série de comandos, numa sucessão de eventos, numa sucessão de comportamentos que a criança precisa seguir, tá? Para que ela possa estar enquadrada dentro daquele ambiente. Isso, em geral, não educa, tá? Isso entretém, isso contém a criança. Ou seja, o animador de festa, no final das contas, ele serve para que os adultos possam ficar quietos lá, conversando, né, tomando lá cerveja, tomando guaraná, comendo docinho, batendo papo. E a criança não venha fazer o que é próprio da criança, que é venha toda hora pedir para o adulto fazer a mediação da realidade. Tem a diferença entre uma coisa e outra? Muitas vezes, quando a gente está educando criança, quando a gente está querendo entreter, no final das contas, conduzir a criança, a gente pode fazer essa confusão, tá? Entre o divertidor, né? Entre o divertimento e propriamente a educação, que é feita através do jogo. O que é o jogo? O jogo é o seguinte:
a criança, a partir do seu movimento interno, ela explora o ambiente, fazendo sempre a mediação com o adulto. Então, por isso que é importante no jogo, quando a gente propõe um jogo para a criança, é importante a gente ou um adulto estar presente, para que possa fazer essa mediação da autoridade, essa mediação da realidade. Entende o que eu quero dizer? Aqui é uma coisa fundamental, uma distinção que se a gente consegue ter na nossa cabeça, se a gente põe em prática no nosso dia, os nossos filhos de fato, né, os nossos filhos, nossos alunos, as pessoas que a gente cuida, que a gente orienta, elas vão se tornando muito mais calmas, muito mais afeitas a estar com a gente para descobrir a realidade. Entende? A realidade não tem um impacto negativo sobre essas crianças, mas pelo contrário, a realidade tem um impacto anímico, tem um impacto restaurador, tem um impacto vitalizante, tem um impacto estruturante, que vai fazendo com que a criança vá se desenvolvendo plenamente no mundo. Então é desse assombro que a Catherine Lecuyer fala e que o Hugo Langoni, nessa entrevista, vai desenvolvendo, eu diria, magistralmente. Tá? Então vale a pena pegar essa entrevista aí, é só você digitar no Google Estado da Arte, Catherine Lecuyer, ou então Estado da Arte, Hugo Langoni, Educar no Assombro, você vai achar. Tá bom? Então é Educação pelo Assombro, propriamente o título da matéria. Tá? Então, o Jonatas falando aqui, que leu ontem a entrevista dela ao poeta Hugo. Muito bom, Jonas. Eu achei fantástica, né? Então, a Tatiana Amorim falando que também leu, tá? E a maior parte das pessoas falando que não conhecem ela, né? Não conhecem a Catherine Lecuyer. Eu acho que seriam... Aqui, ó, pessoal, o Henrique Cal aí botando já pra gente o... Ótimo, Henrique, muito obrigado. Colocando aí o link para a matéria do Hugo, tá bom? Já tá aqui, então já nos comentários, já daqui a pouco vocês peguem e cliquem aí na matéria, vão atrás, leiam, é uma matéria extensa, mas vale cada linha, tá bom? Então, Luísa Lopes, nutricionista, falando que chegou. Boa, Luísa, que bom que você tá aí também com a gente, tá? Perfeito, pessoal. Então, eu acho que eu vou chamar o Hugo aqui, vou fazer o convite para ele com certeza vai participar aqui com a gente, que eu já falei para ele que ia convidar ele, já achou o máximo também, então a gente vai organizar essa entrevista em breve. Para que vocês possam aproveitar. E por que eu acho importante trazer um poeta para falar com a gente aqui? Né? Não é só porque é super legal ter um amigo poeta, é super legal vocês ouvirem entrevista de um poeta, isso é legal também. Né? Mas não é disso que se trata a coisa. Então, por que é importante a poesia? Rapidamente a gente vai falar aqui. A poesia, assim como a música boa, ela cria dentro da gente uma pulsação, uma inclinação para que a gente possa apreender certas coisas no mundo. Tá? Então, muitas vezes é através da poesia, é através da música, da boa música, que a nossa inteligência fica afeita para poder perceber melhor as coisas no mundo. Tá? Então, a leitura constante de poesia para crianças, boas poesias, vão marcando um ritmo na criança. Isso no adulto também, tá? A gente está falando aqui de criança, porque, afinal de contas, sei lá, é a proposta aqui, mas isso serve para adulto também. Mesmo na vida adulta, ler poesias, né, ou escutar boas músicas, inclinam a nossa inteligência, inclinam nossos afetos para aprender certos bens no mundo, tá? E não declinar, e não abandonar certos bens no mundo, tá bom? Então, por isso que é importante a gente fazer a exposição dessas realidades para as crianças ficarem mais inteligentes, ficarem mais afeitas a descobertas importantes da realidade, tá bom? Então, aqui vai uma coisa fundamental que a Catherine Lecuyer fala, assim, então sempre dar preferência, tá? Para estar com as crianças em lugares belos. Né? Então, o que são lugares belos? Como eu já falei, museu, não precisa, mas uma praça é um lugar belo. Por quê? Porque a praça guarda ali a verdade do mundo, que é a verdade da natureza. Tem a árvore que a criança vai ver, tem um passarinho que ela vai interagir, tem descobertas de natureza que ela vai fazendo. Né? Então, a gente sabe isso. Às vezes a gente está com a criança numa praça, ela pega um palito e para ela, aquele palito, né? Um palito picolé, nem deixa porque alguém meteu a boca ali, tá sujo. Mas aquilo para a criança é um universo, é um mundo. Por quê? Porque ela está olhando uma coisa que existe, tem presença, né? É real, tá ali, né, com ela tem que descobrir aquela coisa. Não é assim que funciona, é incrível. Ela vai e mostra a coisa pra gente, né? Por cima, a gente em geral faz o quê? Joga esse negócio fora, que ela tá suja, etc, etc. Beleza, tá sujo, tem que jogar fora. Né? Alguém porque a gente não tá herpes, sei lá, botou aquilo na boca, jogou no chão, a criança tá mexendo no negócio sujo, a gente não vai deixar. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente é o mediador sensível da realidade. Então vale a pena a gente se acalmar, né? Entender que a gente tá ali para interagir sensivelmente com essas descobertas da criança e ajudando a criança a descortinar, né, esse universo e ajudar a criança a se instale nesse mesmo universo que ela está descortinando, entendeu? Isso é poesia, isso é fundamental. A gente tem esse olhar, a gente vai amadurecendo esse olhar que a gente vai conseguindo conquistar, né, cada vez mais, se a gente vai estando calmo, se a gente vai entendendo o que é uma criança. Lembra aquela, tem um programa que a gente fala que a criança não é um mini adulto, é importante voltar lá. Tem outro programa que a gente fala também sobre o exercício da presença total, né? Que a gente vai tomando
posse da instalação total no mundo, né? A gente vai ficando mais calmo e vai podendo cumprir melhor o nosso papel, a nossa função, não é verdade? Então, aqui a Diane Bolsas falando uma coisa que eu também percebo, que os olhinhos das crianças brilham com as novidades da realidade, é maravilhoso. É isso mesmo, Diane. A realidade, ela é o grande pedagogo quando ela é mediada por um adulto, tá? Aqui também é interessante, a Catarina Lecuia fala uma coisa boa e bem legal, assim, que ela fala que não se trata de voltar para um mundo onírico, né, russoniano, onde não existe mal. Não é isso que é a beleza, né? A beleza é a realidade quando ela se apresenta, tá? Instalar a criança nisso, ajudar a criança a descompactar-se dentro dessa realidade é a grande tarefa educativa, né? É a grande função, né? Se a gente pode fazer mesmo pela criança, tá bom, pessoal? Então, Mari Alencar agradecendo, falando que está feliz de estar mais uma vez aqui ao vivo com a gente, tá? Boa, Mari Alencar, que bom estar aqui com vocês também. Aline Diogo falando que todas as famílias do mundo precisam escutar essa aula. Beleza, Aline Diogo, muito bom, muito obrigado. O pessoal falando que conseguiu entrar, que está feliz. Tatiane falando que a entrevista é realmente riquíssima. Ela é riquíssima, mas eu falo, prestem atenção nas perguntas do Hugo também, não só nas respostas da Caterine. Tá bom, pessoal? Excelente, muito bom, galera. Fico feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Bem, vamos ir lá, a gente já estourou nosso tempo aqui. Caramba, passou voando hoje. Boa, beleza, pessoal. Passou voando aqui. Então, amanhã, dia 14, não esqueçam de estar ao vivo aqui com a gente, 12h50. Compartilhem essa aula e se inscrevam no webinário ao vivo do professor Carlos Nadalim, que ele vai mostrar para vocês o programa, tá, de férias, tá bom? Então, se inscrevam no link que está aqui em cima, se você estiver vendo isso pelo Facebook, ou aqui embaixo, se você estiver vendo isso pelo YouTube, ou vice-versa. Mas se inscrevam no link, deixem seu e-mail, vocês vão receber um convite para estar presente na aula de amanhã, 9 da noite, quinta-feira, né, dia 14. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.